Olá, olá, bom dia. Bom dia a todos. Que todos estejam bem, com a graça de Deus, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse dia venha ser um dia abençoado, cheio da graça, cheio do poder de Deus. Que seja um dia completado com o amor do Senhor na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Nós damos graças ao nosso Deus por um novo dia, por uma nova esperança e pelo novo olhar para o nosso caminhar com Cristo. Em nome de Jesus Cristo, graças a Deus. A Deus toda honra, a Deus toda glória. A Deus toda honra, a Deus toda glória. Ele é digno de adoração e de louvor e de agradecimento. Graças a Deus, porque Ele é o nosso Deus, nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, amado da nossa alma, do nosso espírito e de todo o nosso entendimento. Graças a Deus, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo novo dia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado vida e vida com abundância. O Senhor tem nos sustentado em suas mãos sagradas. O Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos protegido. O Senhor tem nos dado, meu Pai, alegria de viver, tem nos dado paz, esperança. E é em Ti que nós confiamos, é em Ti que nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, meu Pai. Graças a Deus, graças a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do não, mas desculpa, é o capítulo 24. É o capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 1. Nós vamos ler um pouco aqui, porque ele é bem extenso, mas é uma palavra muito poderosa, é uma palavra muito viva e muito real. O que fala aqui, amados, é para nós despertar. O que fala nessa palavra aqui é para nós despertarmos para Deus, despertarmos para Jesus Cristo, despertar para a vida vivida em Cristo Jesus. A ressurreição de Jesus está em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas
confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. A prova, né, amados? Aqui é a prova de que Jesus não está morto. Aqui está a prova de que Jesus não está morto. Ele morreu, ele foi crucificado, mas ele não permanece morto, porque ele ressuscitou. Jesus teve a sua vida ressuscitada. Não aquela vida física, não aquela vida em carne e osso, mas num corpo, um novo corpo. Amados, nós vemos aqui que as mulheres, elas seguiam o Senhor, elas acompanhavam o Senhor. Aonde o Senhor estava, elas estavam lá também, dando assistência, certamente ajudando as pessoas, ajudando a caminhada do Senhor Jesus Cristo. Elas foram ajudadoras da caminhada do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E elas trabalhavam também, porque elas ajudavam, elas cooperavam com o Senhor Jesus Cristo, trazendo mantimento, trazendo alimento, trazendo curativos, curando as pessoas doentes, as pessoas enfermas, dando assistência em oração. Eram assistentes do Senhor, eram ajudadoras, eram mulheres trabalhadoras na obra de Deus. E elas tinham um grande amor por Jesus Cristo, porque elas ali estavam com Ele todo dia, elas viam tudo que o Senhor fazia, elas eram testemunha ocular de tudo que o Senhor fazia, de tudo que o Senhor falava, de todos os milagres que o Senhor Jesus fazia. Essas mulheres estavam lá, elas viram, elas viram. E elas, pela alta madrugada, elas vão lá para lavar o corpo do Senhor, para perfumar. Elas foram com os bálsamos lá. E chegando lá, a pedra estava removida. Não havia ninguém ali no sepulcro. E então, amados, elas ali ficaram perplexas ali. Meu Deus, onde que o nosso Senhor não está aqui? Então elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ali os anjos, falaram, por que vocês estão aqui buscando aqui entre os mortos aquele que vive? Porque o Senhor ressuscitou. Jesus ascendeu os céus. Mas antes dele ir, ainda ele esteve ali, ainda ele conversou ali com eles. E ainda deu mais explicações ali. Porque as pessoas caminhavam dia e noite com o Senhor Jesus Cristo, acompanhavam o Senhor Jesus Cristo em toda a sua caminhada, toda a sua trajetória. Eram pessoas e mais pessoas que sempre andavam ali, vendo as maravilhas, vendo a tristeza do Senhor que lhe ficava, porque tinha momentos que Jesus se entristecia de tanta incredulidade em certos corações. Não é diferente de hoje, amados? Se fala da palavra, se mostra a palavra, se fala de Jesus, se fala do Espírito Santo, se fala do poder de Deus, se fala da glória de Deus. Se fala das maravilhas que o Senhor Jesus Cristo fez e que ainda faz, continua fazendo até hoje, porque tem pessoas que recebem milagres de Deus hoje, nos dias de hoje. Tem pessoas que recebem, sim. Mas era para muito mais pessoas receberem, amados. Era para muitas outras pessoas receberem. Mas só que as outras pessoas estão com seu
coraçãozinho fechado, talvez por muito sofrimento, talvez por muita coisas que não deram sucesso na sua vida, aí a pessoa se tranca, se fecha. É mesmo que uma muralha, tranca as portas, bota aqueles cadeados, bota aquelas trancas, e ali a pessoa se tranca, ali se fecha, se recolhe no seu cantinho, se recolhe na sua sombra e fica ali. E não olha para mais nada, não ouve mais nada, não percebe mais nada. Só olha para aquele mundo ali, aquele mundo ali. E o que esse mundo triste, tenebroso vai trazer para esta pessoa? Só desilusão, só coisas que não agradam, só notícias de derrota, só notícias de fracasso. E a pessoa ali, ela vai se encolhendo, se encolhendo naquele canto, naquele mundo. E ali fica por anos e anos e anos. É porque essa pessoa ainda não tem o entendimento, não tem conhecimento de que existe um Pai, que existe um Deus que cuida da pessoa. E essas mulheres aqui eram testemunhas de tudo que o Senhor fazia. Elas eram testemunhas da água que o Senhor tomava, do alimento que o Senhor Jesus comia. Elas eram testemunhas de tudo que o Senhor falava, de tudo que o Senhor praticava, de tudo que o Senhor dava ali, as ordenanças ali para fazer. Elas eram ali ocular, né, amados? Estavam ali em carne e osso, vendo tudo. E isso aí foi passado para nós aqui. Mas ao entrarem, acharam o corpo... Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos ao chão, eles falaram: por que buscai entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. O Senhor já tinha passado todas essas coordenanças, já tinha falado tudo isso aí, tudo que ele ia passar, por tudo que ia acontecer, e que ia ser morto, que ia ser ali, né, crucificado, mas que ao 3º dia ele ia ressuscitar. Mas como foi uma coisa tão perante aos olhos do ser humano, né? A pessoa ser crucificado, perante os olhos da pessoa humana, é um ato muito triste de ser visto. E elas estavam ainda com aquela tristeza no coração e foram lá, né, para dar um alívio naquele corpo, levar aqueles perfumes, aqueles bálsamos. Porque o amor delas pelo Senhor era grande, era tremendo. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram, aí elas se lembraram, aí caiu a ficha para elas. Aí elas se lembraram, depois que esses 2 homens ali, esses 2 anjos, né, falaram. Aí elas lembraram: mas olha, é verdade, o Senhor falou isto, é verdade, está acontecendo, é real, é verdadeiro, existe mesmo. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos mais que com eles estavam. Aí elas chegaram lá e disseram: olha, o Senhor ressuscitou, o túmulo está vazio, não existe corpo lá, né? E aí elas foram anunciando, né, amados, que Jesus tinha ressuscitado. E eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. E as outras mulheres também estavam ali, né, amadas? As outras missionárias estavam tudo ali junto com elas.
E tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas, porque elas falavam com tanta alegria, certamente com choro e com riso, né, amados? Certamente elas falavam com choro e com riso. E as pessoas diziam, essas mulheres estão doidas, estão delirando, endoidaram, estão delirando essas mulheres. O que é isso? Aí, então se lembraram das suas palavras e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais que com elas estavam. E olha quem era, né? Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e também os demais que estavam com eles, que confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantou-se. Ele se levantou quietinho, né? Ele foi quietinho lá se certificar da notícia. Pedro, porém, levantou-se, correu ao sepulcro e baixou-se e nada mais viu senão lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Então, amados, assim, a ressurreição de Jesus Cristo, ela veio para trazer vida, e vida com abundância. O Senhor Jesus Cristo, Ele esteve ali, Ele passou por esta morte da cruz, e esteve ali, aqueles dias ali, e certamente a gente não sabe a hora, nem o momento que Ele ascendeu, acordou seu espírito, e Ele se encontra com o Pai. Ele está vivo, amados, vivo, completamente vivo, muito, muito bem vivo, porque Ele está em outro corpo, um corpo incorruptível, que esse nosso aqui é um corpo corruptível, mas o Senhor Jesus Cristo está num corpo incorruptível, um corpo espiritual, um corpo espiritual. O Senhor Jesus Cristo está em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Então a gente se alegra, mas a gente se alegra porque a gente sabe que tem um Deus, tem um Deus tão poderoso, tão amoroso, que se preocupa conosco. Isso eu sempre estou dizendo, Deus se preocupa conosco. Nós, ser humano como nós somos, nós às vezes damos mais apreço em coisas que não vão trazer nada para a nossa vida de bom, e deixamos de dar apreço às coisas que Deus tem para nós. Deixamos de dar apreço a Deus, deixamos de conduzir a nossa vida pela caminhada de Deus, para o caminho de Deus, para o caminho da salvação, e vamos caminhando por outro lado que não tem nada para nos oferecer. O Senhor Jesus Cristo, Ele não deixou ninguém desamparado. Muito pelo contrário, com mais força, com mais energia, com mais vigor, com mais honra, com mais glória para o Pai. Jesus fortificou tudo e todos. E é nessa palavra que nós temos que nos empenhar, de ler, de meditar e de encontrar nessas letras aquilo que vai fazer bem para a nossa vida, aquilo que vai fazer bem para a nossa alma, vai fazer bem para o nosso espírito. E não termina por aqui. Os discípulos no caminho de Emaús, que está aqui também, no capítulo 24, está aqui a partir do 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para a aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas que estavam ali acontecendo. Eles iam conversando, assim como às vezes a gente vai
Vai na rua, vai com o esposo, ou vai com os filhos, ou vai com um amigo, ou vai com a namorada, ou vai com o namorado. E vai comentando, né, as coisas que aconteceram naquele dia, os acontecimentos do dia. Que as pessoas comentam, a gente comenta, né? Olha isso, olha aquilo, olha, né? E eles iam ali comentando, esses dois homens iam comentando, dois discípulos, né? Iam comentando. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que quando conversavam e discutiam, porque certamente um acreditava que realmente aconteceu aquele acontecido ali que eles estavam falando, e o outro certamente ele dava contra, né? Disse, não pode ser, tal, essas coisas assim, né? Discutiam, e o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, olha só, amados. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Os caras estavam assim tão despercebidos, assim, ou talvez estivessem muito preocupados com aquele acontecimento, que eles não viam que Jesus estava andando do lado deles com eles. Eles não viram. Aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Jesus, né? Querendo saber, né? O que eles iam falar, o que eles iam dizer. Disse assim, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de um anjo, os quais afirmam que ele vive. Aqui o homem está falando para Jesus, né? De fato, alguns dos nossos foram aos sepulcros e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, impunha-lhes o que o seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos
e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Sião. Mas o Senhor já ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amados, quantas vezes Jesus Cristo está falando conosco, quantas vezes o Senhor chega juntinho de nós e fala conosco e nós às vezes não percebemos, não notamos. Por quê? Porque nós estamos distraídos com as coisas deste mundo, nós estamos distraídos com os afazeres, nós estamos distraídos com as notícias, nós estamos distraídos com tantas coisas, amados, que a gente não percebe quando o Senhor está falando conosco. Aconteceu, amados, aqui, os discípulos a caminho de Emaús. Eles iam comentando, conversando da situação toda que estava se passando. Não é diferente como hoje, né, amados? Mas estavam assim despercebidos. O Senhor Jesus ali andando com eles, conversando com eles. Mas eles foram reconhecer o Senhor no partir do pão. Quando estavam lá na casa, lá quando o Senhor Jesus Cristo pegou o pão, partiu, abençoou o pão e deu a eles. Aí caiu a ficha. Mas por acaso não ardia o nosso coração quando ele falava com... Olha só, amados. Eles sentiram arder o coração deles. Eles sentiram o coração deles arder quando Jesus abria a boca e falava. Porque Jesus estava cheio, mas cheio da graça de Deus, cheio da luz de Deus, cheio da virtude de Deus. Estava cheio das maravilhas de Deus na vida dele. E o coração daqueles homens ardia. E disseram um ao outro: porventura nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E Jesus ainda pregou, amados, para ele a misericórdia do Senhor. Jesus ainda parou ali e ainda pregou para aqueles homens ali, foi pregando, conversando e pregando a palavra, caminhando e pregando a palavra. E na mesma hora, levantou-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, aos quais disseram: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecia no caminho e como fora por eles reconhecido o partir do pão. Olha só, Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. E Jesus não faz alarido, Jesus não faz bagunça, não faz esculhambação para dizer que está ali. Jesus não bate no peito para dizer que está ali. Jesus não faz algazarra para dizer que está ali. Ele só apenas chegou ali do ladinho deles e foi conversando, como numa estrada. Um amigo chegou, passou ali, viu dois amigos e foi conversando. Foi falando da palavra, foi falando das Escrituras para ele. E o coraçãozinho deles, começou a ardia quando cada que o Senhor falava. Mas eles foram se dar conta no partir do pão. Então, amados, é esse pão da vida que vocês têm que buscar, que eu tenho que buscar. É esse pão da vida que sacia a nossa fome. É esse pão da vida que faz justiça ao injustiçado. É esse pão da vida que nos traz a alegria de viver um dia após o outro. E muitas vezes nós não estamos nem aí, meu Pai, nem aí. Muitas vezes a gente está preocupado com que sapato eu vou botar hoje. A gente está preocupado, mas que vestido que eu vou botar hoje, como é que eu vou me aparecer? Ó, fulano tem que me ver assim.
e nos esquecemos das coisas do Pai. Nos esquecemos que temos um Pai vivo e poderoso. Esquecemos que nós temos um irmão vivo e poderoso intercedendo por nós, ó Pai. Quantas vezes, mas quantas vezes será que Jesus disse: Pai, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Quantas vezes, Senhor Jesus, assim: Pai, espera um pouquinho mais, Pai. Espera um pouquinho que ele vai se ajeitar, Pai. Ele vai se ajeitar, ele vai mudar de vida. Quantas vezes Jesus intercedeu por nós? E nós tão ingratos, tão ingratos, tão ingratos. Não paramos para ouvir a palavra. Não paramos para ouvir o que Deus quer falar conosco. Não paramos para ouvir o que o Senhor Jesus Cristo quer falar no nosso coração no dia de hoje. Filhos ingratos e cruéis. Mas mesmo assim, olha o amor de Jesus, ele foi ali, ele caminhou, ele falou com eles, por amor, por paixão pelas almas. Jesus Cristo é um apaixonado pelas almas. E ele não quer que nenhuma se perca, nenhuma. Porque todos somos filhos de Deus. Mas às vezes nós nos tornamos filhinhos, né? Tão mal criados, tão desleixados, tão despreocupados da vida. Não é porque nós temos um Deus vivo e poderoso, que nós temos um Senhor Jesus Cristo maravilhoso, que temos esse amor do Espírito Santo pairando sobre a nossa vida, que nós vamos deixar as coisas de lado. Não podemos deixar as coisas de Deus de lado. O que Deus tem para nós é grande, é tremendo, é profundo. Não vamos mais fazer pirraça. Não vamos mais fazer chorinho de bebê. Nós não estamos mais tomando leitinho. Nós estamos agora no feijão com arroz. A palavra ela tem que ser falada. A palavra tem que ser manifestada. A palavra de Deus ela tem que soprar nos quatro cantos deste mundo. Não é mais tempo de leitinho morninho, não. Endossadinho com açucrinha, não. Agora é tempo de feijão e arroz. A palavra verdadeira, a palavra que traz a vida, a palavra que ressuscita os mortos, a palavra que traz esperança, a palavra que levanta o caído, o oprimido, o abatido. É esta palavra, amados. Reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nós não vamos ao Pai se não passar por Jesus Cristo, amados. Nós, quando vamos num terminal de ônibus, nós temos que passar pela catraca. Senão a gente não consegue chegar e pegar o ônibus. Nós temos que passar pelo Senhor Jesus Cristo, aceitar a mensagem que o Senhor Jesus Cristo trouxe aqui na terra, reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador das almas. E aí nós temos passagem para chegar até Deus. É por Jesus, é pelo caminho da luz que nós chegamos até o Pai. E temos também, amados, que nos limpar, nos purificar, nos santificar dia após dia, para que nós possamos estar íntegros e puros na presença do nosso Deus. Não é difícil, não é difícil. Nós é que complicamos tudo. Nós complicamos tudo, amados. Não é difícil.
A gente põe uma desculpinha aqui, põe uma desculpinha ali, põe outra desculpinha lá, mas vai chegar a hora que a desculpa não vai resolver mais nada, mais nada. E aí pode ser tarde. Sempre como eu digo, amados, é a entrega verdadeira. É a entrega de amor, de coração, de corpo, alma, espírito, mente e consciência. Se entregar para Deus. E você vai caminhando um dia após o outro para a presença de Deus. Eu sempre digo, amados, se você der um passo para Deus, Deus vai dar 4, 5 para você. Porque Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Deus é alegria, Deus é vida, Deus é saúde, Deus é harmonia, Deus é esperança, Deus é prosperidade. Deus é muitas coisas, amados. Muitas coisas. Mas se eu der um passo para Deus, eu tenho certeza que Deus vai dar 4, 5 a meu favor. Se você der um passo para Deus hoje, Deus vai dar 4, 5 ao seu favor. Porque Deus não dá nada escasso. Nós damos um passo, Deus dá 5. Olha a diferença. Olha a diferença. É grande, né? É grande a diferença. Mas, amados, que nós possamos ter a certeza de que nós estamos seguindo o caminho certo, é Jesus Cristo. Olha aí, Ele ressuscitou, Ele não está morto, Ele não está no túmulo. Ressuscitou com um corpo espiritual, incorruptível. É esse Senhor Jesus que nós temos que buscar para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos negócios, nossos empreendimentos, nossos afazeres, para os nossos lazeres. Porque Deus está conosco no momento que você aceitar a servir a este Deus vivo e verdadeiro, aceitar o Senhor Jesus Cristo no seu coração. O que diz a palavra? Será salvo tu e a tua casa. No momento que você se entregar, que você como é que se diz assim, fazer um retrocesso da sua vida e olha, que vida que eu quero? É essa vida que está aqui, sofrida, desiludida, perturbada, ou eu quero uma vida plena, uma vida cheia da graça de Deus na minha vida? Vamos fazer um retrocesso da nossa vida. Mas como sempre digo, não é obrigado, né, amados? Não é nada, é obrigado. A gente vai de livre e espontânea vontade, a gente vai de coração aberto. E Deus nos ouve, e Deus nos escuta, e Deus nos atende. Mas eu sempre digo, Senhor, faça aquilo, Senhor, que seja da sua vontade na minha vida e não a minha vontade. Que a minha vontade, ela pode me levar até um caminho, mas não vai fluir. Não vai fluir. Então, amados, venha conhecer esse Deus vivo e verdadeiro, esse maravilhoso Jesus Cristo. Venha conhecer a palavra do Senhor. Venha ouvir, venha escutar 1, 2, 3 vezes. Veja o que Deus vai falar com você. Veja o que Deus tem para você. Você não vai se decepcionar nessa caminhada. Muito pelo contrário, você vai ficar eternamente agradecida a Deus por ter encontrado esse caminho maravilhoso.
o caminho que leva à salvação, o caminho que leva para a alegria, para a paz, para a tranquilidade. Amados, que essa palavra fique no seu coraçãozinho hoje, que venha fazer morada no seu coração. E aquilo que você não entendeu, peça ao Espírito Santo que venha revelar a você. Peça ao Espírito Santo que Ele venha revelar a você aquilo que você não pôde compreender. Entregue sua vida, entregue seu coração, entregue a sua alma, seu espírito. Entregue os seus caminhos a Deus. Confie nele e o demais Ele fará. O demais é Deus que vai fazer. Você confiou em Deus, entregou o seu caminho, entregou a sua vida, entregou a sua casa, entregou a sua família, entregou seus bens materiais, espirituais, mentais. Deus vai fazer, meu amado, Ele vai prover para você. Ele vai prover para os seus filhos, para nós. Fique com essa palavra hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, meu Pai. Obrigado, Senhor, que a sua palavra foi falada, meu Deus. Obrigada, Senhor, por estas vidas que estão neste canal ouvindo as mensagens, meu Pai querido. Oh, meu Deus, eu te agradeço pela vida de cada um, Senhor. E pela vida de cada um eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha suprindo, meu Pai. Abençoando, fortalecendo, curando, sarando, meu Pai. Libertando, meu Deus querido. Que haja libertação destas almas, meu Pai querido. Que haja libertação para Ti, meu Pai, em nome de Jesus, destas almas. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Meu Pai amado. Venha, Senhor, com seu poder e glória, Senhor querido. Abençoando os seus filhos, meu Pai querido. Dando sabedoria, dando entendimento, conhecimento da Tua verdade, da Tua vontade para eles, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, abençoa grandemente o nosso Brasil, meu Pai querido. Abençoa a nossa nação, Senhor amado. Que este povo tenha paz, que esse povo tenha tranquilidade. Que esse povo se volte para Ti, Senhor querido. Que esse povo venha conhecer o Teu poder e o Teu domínio, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor amado, abençoa o nosso bairro, nossos vizinhos, Senhor querido, em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a causa das viúvas, meu Pai. Meu Pai, venha com suprimento à necessidade de cada uma, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os idosos, meu Pai querido, que estão nos seus lares, estão nos asilos. Abençoa, meu Pai, supre as necessidades dessas pessoas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. As pessoas que estão enfermas nos hospitais, meu Pai querido. Que a sua mão, Senhor Jesus Cristo, esteja sobre a vida de cada um, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, as criancinhas nos hospitais, meu Pai amado. Abençoa, Senhor Jesus, curando, sarando, libertando essas crianças desses hospitais, em nome de Jesus Cristo. Que possam tornar os seus lares felizes, alegres, sarados e curados pelo Teu nome, Jesus Cristo, querido. Oh, meu Pai amado, as pessoas que estão nas valas, meu Pai, nas sarjetas, sem moradia, sem casa, meu Pai. Que a sua mão de poder e graça seja com eles, suprindo todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Pai amado, abençoa grandemente o nosso planeta, Senhor querido. Abençoa grandemente o planeta Mãe Gaia, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, resplandecendo a sua glória, meu Pai, resplandecendo o seu poder, meu Pai, a sua majestade, o seu poderio, o seu domínio, meu Pai, sobre as nações, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Abençoa, Senhor, Florianópolis, Santa Catarina, abençoa o Rio Grande do Sul. Aonde tiver uma parentela nossa, ali esteja a sua mão de poder e graça, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Nós te damos graça, Senhor, nós te damos graça, nós te agradecemos, Senhor, por tudo e por todos. Tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa família, meu Pai, eu sou grata a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toda honra, toda glória para Ti, Senhor, nosso Deus. Toda honra, toda glória para Ti, Senhor, nosso Deus. Meu Pai, aquelas pessoas que estão, meu Pai, envolvidas nos vícios, meu Pai, que ali esteja a mão de poder e graça do Senhor Jesus Cristo sobre cada vida, sobre cada família, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Libertando, meu Pai, protegendo, dando força, dando entendimento, dando conhecimento, abrindo os olhos para a verdade, em nome de Jesus, meu Deus. Graças a Deus, meu Pai querido. Abençoa nossos petzinhos, Senhor amado, nossos bichinhos. Abençoa-os, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe o nosso alimento, abençoe a água, meu Pai querido. Tirando todas as impurezas, meu Pai, que por acaso venham existir, tanto no alimento como na água, meu Pai querido. Para que sejam purificados esses alimentos, esta água, em nome de Jesus Cristo. E que quando ingerirmos, meu Pai, seja para o equilíbrio do nosso corpo, em nome de Jesus Cristo. Nós te damos graça, Senhor, por esse dia. Nós te damos graça, Senhor, pela água, pelo alimento, em nome de Jesus Cristo. Nós te damos graça pela nossa casa, pela nossa família que o Senhor nos concedeu, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Receba o nosso amor, receba a nossa oração, em nome de Jesus. Receba a nossa gratidão, meu Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus. A Ti, Senhor Deus, toda honra e toda glória. Em nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Graças a Deus, assim é. Amém. Um abraço. Tchau.